A Igreja Amada de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todo louvor, toda oração seja dado ao nosso Deus, por Ele ser o nosso único Salvador. Queridos, é um prazer enorme poder estar com a igreja, subir o púlpito dessa igreja e poder pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Para mim é alegria, o pastor Edmilson está transmitindo a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Nós sabemos que Deus tem um povo eleito, um remanescente nessa terra, que compreenderá o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que nessa noite você possa, comigo, compartilhar com alegria das promessas de Deus através de sua palavra. Eu quero encorajar-te, eu quero desafiar você a andar no Espírito. Você seja um homem, uma mulher íntegra, que ande no Espírito, e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne, o desejo da carne. Abra a sua Bíblia. Você que está próximo da pessoa que não tem uma Bíblia, aproxime-se dela. Encoraje ela a ler a palavra de Deus. Testifique com ela daquilo que a palavra diz, para que ela possa compreender os desígnios de Deus para as suas vidas, para que ela possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. E na carta do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e diante, o tema que será dissertado nesta noite é andando no Espírito. Eu te desafio, meu amado, e você verá as maravilhas de Deus, você verá os benefícios de Deus, quando você anda no Espírito e não por aquilo que vê. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz a palavra do Senhor. Você que encontrou, Gálatas capítulo 5, versos 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, queridos, oremos ao Senhor, para que Ele possa poderosamente falar aos nossos corações. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus fiel, Deus de excelência e maravilha. Nessa noite, meu Deus, a tua igreja se encontra reunida para aprender pelo Espírito a viver uma vida alicerçada, a viver uma vida de comunhão contigo, aprender a andar no Espírito, onde, meu Deus, vivemos numa sociedade corrompida, onde a influência do mundo leva, meu Pai, a estar virando a costa para Ti. Mas há um povo separado, há um povo, Senhor, que o Senhor comprou, que o Senhor remiu e que, meu Deus, o faz vivenciar o Seu amor em suas vidas. Em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, a compreendermos poderosamente toda a Tua palavra, no nome santo de Jesus. E a igreja digam graças a Deus. Queridos, santos do Senhor, amados de Deus, pedras que vivem, selo deste ministério. Amados, o desafio do cristão, do crente, do chamado das trevas para a luz, dos convertidos, dos regenerados, do salvo,
é viver diariamente sob o domínio, sobre a vigilância, sobre o controle do Espírito Santo. E só uma pessoa, meu amado, que é atraída das trevas, é que terá poder de dominar as suas ações que estão em sua carne. As ações que os levam a praticar todas essas obras, as quais o apóstolo relata no verso 19 ao 21. Enquanto o homem e a mulher de Deus não compreender profundamente esta expressão andar no Espírito, elas vão ter, meu querido, prazeres ainda em seu viver, manifestações que apresente no seu viver cotidiano algumas dessas práticas que o apóstolo fala. Aleluia. Queridos, amados do Senhor, o apóstolo afirma: enchei-vos do Espírito, para que a sua vida, em teu viver, em todas as áreas da tua vida, possa ser manifesto a imagem do Senhor Jesus. Então observamos que ele diz: digo, porém, andai no Espírito. Então, porém, é andar no Espírito. Você só pode satisfazer as vontades de Deus e não do seu eu, não da sua carne, se você andar no Espírito. Se você colocar as palavras de Deus como primícia em tua vida, se você fizer da palavra de Deus o centro, o modelo para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua convivência social, se você fizer isso, você vai estar, meu amado, andando segundo o projeto de Deus. Então, queridos, os que andam no Espírito se destacam. O que anda no Espírito manifesta características que apresenta o amor de Cristo. Os que andam no Espírito dificilmente tropeçará. Observe, a diferença das pessoas que andam no Espírito para as pessoas que andam segundo o modelo que está estabelecido pelo cristianismo. Observe quantas pessoas tropeçam, quantas pessoas retrocedem, quantas pessoas voltam, quantas pessoas voltam para as velhas práticas, porque não têm andado no Espírito. Eles estão caminhando segundo as suas visões, segundo as tradições religiosas, segundo os costumes, mas não segundo a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu te encorajo a andar no Espírito. E você vai ver a diferença. Você vai sentir a diferença do que você é hoje e do que você foi ontem, do que você será amanhã. Aleluia. Ande no Espírito e você verá a grandeza de Deus. Então, quem anda no Espírito, como eu disse, dificilmente tropeçará, porque ele não se deixa dominar pela concupiscência da carne, pelo desejo da carne, pela influência da carne, porque a Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, meu amado, aquele que se une ao Senhor anda de conformidade com os padrões de Cristo, não anda de conformidade com os padrões estabelecidos pelo mundo. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João capítulo 2, versos 15. Então o amor de Cristo, meu amado, estando em nosso ser, nós caminhamos segundo a palavra de Deus. Nós caminhamos segundo a vontade de Deus. Nós não deixamos que a carne venha prevalecer. É por isso que nós, aqui nesta igreja, nós anunciamos aquilo que
desagrada a carne, mas aquilo que agrada a Deus. Observe que são poucas pessoas que aceitam esse evangelho que nós pregamos. São poucas pessoas que chegam ao ministério e se adaptam com a palavra, com a ênfase que damos à palavra de Deus. Nós não importamos com a quantidade de pessoas, nós importamos com a qualidade de vida que você irá viver. Aleluia. Qual é o teu testemunho que você irá prestar lá fora? Qual é a tua conduta lá fora diante dessas pessoas que estão corrompidas? Olha, lá vai o crente paraguaio. É isso que muitas vezes nós ouvimos. O crente paraguaio ia passando e as pessoas estavam dizendo, olha, lá vai o irmão paraguaio. Isso é uma vergonha para o evangelho, onde o apóstolo faz essa conotação: andai no Espírito. Andai no Espírito, meu querido. Seja uma igreja, seja um modelo, como foi a igreja de Tessalônica, uma igreja que expressou um modelo para aqueles que estavam a perseguirem. Mesmo em perseguição, era uma igreja de modelo, de exemplo, de pessoas chamadas, de pessoas transformadas. Veja o que disse o apóstolo Paulo ao povo de Roma, no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, versos 8. Romanos 8, versos 8. Romanos 8, versos 8. Ele diz: portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Olha, nós não deixamos a nossa matéria carnal. Está se referindo aqui a algo espiritual. Lá em Gálatas diz: andai no Espírito, andar segundo os conceitos de Deus. Olha, andar, né, na carne é segundo os modelos, os padrões que estão estabelecidos nesse mundo. Então, as pessoas que estão caminhando segundo a carne, ela não pode agradar a Deus. Ela agrada ao homem, ela agrada a si mesmo, menos a Deus. Queridos, eleitos de Deus, amados do Senhor, entenda, o apóstolo em momento algum está dizendo que devemos deixar a carne, porque o Espírito sem o corpo não viverá. Ele está dizendo que os que procedem, caminha, anda segundo a carne, não pode agradar a Deus. Ou seja, os que praticam o pecado, a imoralidade, estão na carne, não no Espírito, não nasceu de novo, precisa urgentemente nascer de novo. Aleluia. João, no capítulo 3, João capítulo 3, versos 5. João 3, versos 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esses são os que andam na carne, segundo o padrão deste mundo, segundo o molde estabelecido por esse mundo, pela influência deste mundo. Então, Jesus está dizendo: olha, em verdade te digo, quem não nascer da água, da palavra e do Espírito, que é a palavra, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz nesta noite para você que está aqui, ou você que irá me ouvir através de um CD, ele diz: olha, não te admire, no verso 7, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Pastor, que nascimento é este? Que nascimento é este que ele está falando? E eu estou morto? Queridos, espiritualmente, milhares e milhares de pessoas estão mortas. Por isso que não estão agradando a Deus, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, 8. Estão vivendo segundo a carne.
estão andando segundo aquilo que lhe agrada. Então ele diz, olha, importa-vos nascer de novo. Toda pessoa que não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus em sua vida. Ela irá manifestar o reino deste mundo, o reino da sua vontade, o reino do seu desejo, o reino da sua carne, e não o reino de Deus. Então, amados, importa-vos nascer de novo. Então você, igreja, só irá estar comprometida com o Evangelho. Você só irá estar comprometida com a palavra de Deus. Você só irá viver segundo os moldes de Cristo, segundo o modelo de Cristo, caminhando como Cristo caminhou, se nascer de novo. Só andarás segundo o Espírito se você passar por este nascimento. E esse nascimento não é produzido pelo meu sacrifício, não é produzido por minhas obras, mas pelo o Espírito Santo. O Espírito Santo irá te inquietar, o Espírito Santo irá falar de forma abundante como você está vivendo, que não o agrada, mas por meio de sua palavra. Não é porque você usa uma calça, não é porque você usa uma bermuda, não é porque você usa uma saia, não é porque você usa um brinco, não é porque você se atavia. Mas, meu amado, é porque você precisa nascer de novo. Glória. Precisa nascer de novo para andar segundo o Espírito. Romanos capítulo 12, versos 11, ele diz, Romanos 12, versos 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, queridos, olha, não seja remisso. Às vezes nós viemos ao templo, o pregador anuncia a palavra de Deus, essa palavra está sendo proclamada, mas eu sou remisso. Eu não sou um servo praticante. Eu não sou uma pessoa que dou crédito àquilo que está sendo expresso pela palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, não seja remisso. Não seja remisso. Então, queridos, santos do Senhor, povo amado de Deus, olha aqui no versos 2, ele diz, e não vos conformeis, versos 2 do capítulo 12, Romanos 12, versos 2, e não vos conformeis com esse século. Diga para o teu irmão, não vos conformei. Diga para o teu irmão que está de lado, não vos conformei, não vos conformei. Então, por exemplo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, a perfeita vontade de Deus para a tua vida, meu querido? É que você ande segundo os costumes desse mundo, segundo os padrões desse mundo? Não. É que você ande segundo o Espírito, andar, caminhar no Espírito. Gálatas, volte para Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16. Ele diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Queridos, observe que as pessoas andam, meu amado, 1, 2, 3, e sucessivamente, na direção correta. A pessoa anda 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, na direção correta. Mas ao longo dessa trajetória, vêm as inquietações, vêm as falácias. O que tu estás fazendo na igreja? Vem aquelas vozes que Eva ouviu no paraíso. Olha, será que é assim que Deus diz que tu serás salvo? Será que é assim que tu entrarás no paraíso? Essas vozes vêm sobre você.
E não imagine, meu querido, minha querida, que sejam demônios que vai possuir a tua mente. Não, são pessoas que estão ao teu lado, são colegas de trabalho, são colegas de faculdade, são colegas de rua, que vão estar te dizendo isto, para te afastar, para te reprimir a tua vida de comunhão com o teu Salvador. Então, amados, há pessoas que vivem dessa forma, passa o ano, a estar na direção de Deus. Passa 2, continua na direção de Deus. Passa 3, e de repente essa pessoa se afasta do convívio com os santos. Se afasta de uma vida de obediência à palavra de Deus. Ela passa a tentar a desviar-se, afasta-se do caminho. Corre, meu amado, acarreta a sua natureza terrena, começa a impulsionar as práticas da consciência da carne. Queridos, nesse conflito de carne e espírito, vence quem tiver nossa lealdade. A quem você está sendo leal? Eu lhes pergunto, pergunta ao irmão, a quem você está sendo leal? A quem você está sendo leal? Ao espírito ou à carne? Vence, meu amado, essa batalha, eu disse, esse conflito vence quem tiver nossa lealdade. Não é, meu amado, os demônios, essas coisas que dizem que vem sobre a pessoa e lhe domina. Não, vence quem tem a nossa lealdade. Se você tem lealdade ao Espírito, você vai andar segundo o Espírito. Se você tem lealdade à sua carne, você vai caminhar segundo a carne. Vai se envolver com prostituição, vai se envolver com drogas, vai se envolver com espiritismo, vai se envolver com tudo aquilo que o mundo oferece, menos com as coisas espirituais. Se você é leal ao Espírito, ele vai prevalecer. Primeiro, por isso muitos estão fracos, desnutridos espiritualmente, porque falta, às vezes, cultos que deveriam estar, falta de estar orando, não zelam, não preservam o Espírito, não estuda a palavra de Deus, não ora, como já disse, por isso não tem atração de viver uma vida espiritual. Por isso são arrastados, meu amado, pelas falácias. Segundo, estão doentes porque foram infectados pelo vírus do pecado. Estão infectados pelo vírus do pecado. Deixaram-se envolver pelas coisas contaminadas. Afasta-se da comunhão dos santos. Prefere estar na roda dos escarnecedores. Não é que nós vamos sair do meio dos pecadores, não. É praticar as mesmas práticas daquelas pessoas que estão ali escarnecendo o Evangelho. Isso não quer dizer que eu possa levar uma palavra onde as pessoas estão bebendo? Posso. Se elas permitirem que seja evangelizada, façamos isto. Agora, não pratique o que eles praticam. Então, muitos estão dessa faixa, dessa conformidade. Afastaram-se da comunhão dos santos. Prostraram-se aos moldes da sua natureza terrena. E eu quero finalizar esta homilia nessa noite. Ali na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Que ele escreve para nós. Colossenses capítulo 3. Versos 1. Ele diz: Paulo, apóstolo para os gentios, quando escreve a sua carta aos Colossenses, orientando a igreja a viver, a caminhar, a andar, olhando para o alto, não para as coisas de baixo. Porque se você olhar para as coisas de baixo, você vai tropeçar. Mas se você olhar para as coisas do alto, você vai vencer toda a tua jornada. Colossenses capítulo 3, versos 1, ele diz: portanto, se foste ressuscitado, observe que ele usa um pronome, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Quer dizer que não é as coisas daqui da terra. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas espirituais, buscar as coisas que me reviste de prazer, de louvor ao Deus Santo, onde Cristo vive. Olha, amado, Cristo está no alto. E lembre-se que aquele que foi chamado
Cristo está dentro de vós, disse o apóstolo Paulo. Cristo não está só no alto, mas está dentro daquele que anda segundo os seus padrões, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra. Não segundo a falácia do homem, mas segundo a palavra de Deus. Então, além de Cristo estar no alto, Ele está dentro de cada um que o confessa como seu Salvador. Versos 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então minha mente tem que estar elevada para as coisas do alto. Se eu tenho uma mente convicta nas coisas do alto, olha, as coisas da terra vão ser reprovadas por minha mente. Eu vou reprovar as coisas pecaminosas. Eu não vou aceitar mais viver segundo os moldes que eu vivia no passado, na idolatria, no paganismo, na bebedice, nas drogas. Isso vai ser condenado por minha mente, porque eu estou vivendo segundo os padrões do alto, que é muito mais superior do que os padrões e ensinamento aqui da terra, o qual é corrompido, o qual leva o homem a viver separado de Deus. Verso 3: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, então Cristo é o que? A nossa vida. Então só tem vida quem está em Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, eu quero que você olhe para o teu irmão e veja a glória de Cristo nele. Você vê a glória de Cristo nele? A Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, quando é que Cristo se manifestar, meu amado? É no momento que nós somos atraídos para a sua palavra. A sua glória foi manifesta em cada um de nós. E é em você que eu vejo a glória de Deus. Eu não vejo a glória de Deus no mundo. Eu só posso ver a glória de Deus em cada um do eleito dele. É nos eleitos que eu vejo a glória de Deus. É nos eleitos que eu vejo a grandeza de Deus. É nos eleitos que eu vejo a característica santa do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Paulo diz que Ele é a nossa vida. E se manifestar, então vós também sereis manifestos. Então nós fomos manifestos com o nosso Salvador. Ao ressuscitar do túmulo da morte e nos trazer para o seu concílio celestial aqui na terra, Ele nos fez, meu amado, contemplar a sua glória. No verso 5, para finalizarmos, ele diz: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então quer dizer que há uma natureza a qual me impede de andar segundo o Espírito. Mas aqui há uma recomendação espiritual do apóstolo para o seu povo, para o povo de Deus. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é filho da desobediência aqui? Dê um glória a Deus. Glória a Deus, que não há nenhum filho da desobediência. Há tudo aqui obediente ao Senhor Jesus Cristo. Todos agora, quem é obediente, dê um glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque só há obediente, só há pessoas, meu amado, inteligentes em nosso meio. Só há pessoas dessa forma. Só assim há maturidade. Só assim você cresce. Só assim você caminha. Só assim você anda segundo os padrões estabelecidos por Deus. Olha, nessas mesmas coisas andasse vós também no outro tempo, quando vivias nela. Então, outrora, nós tínhamos o mesmo procedimento, as mesmas ações das pessoas que estavam mortas em pecado. Mas o Senhor de lá nos tirou e nos despojou, meu amado, de tudo aquilo que era pernicioso, de maldade que existia em nosso coração, e nos fez uma nova criatura. E eu quero terminar no verso 12 dizendo: revesti vós, pois como eleito de Deus, santos,
e amados de eterno afeto.